Imagine ter um assistente que não somente entende as suas instruções, mas realmente pensa junto com você. Navega na web de forma autônoma, cria aplicativos completos e entrega resultados que antes exigiam uma equipe inteira. E não. Isso não é ficção científica. Isso é a Manus AI. Hoje eu vou te mostrar como essa ferramenta está transformando o que é realmente possível fazer com inteligência artificial. E o que eu quero te trazer aqui são meus testes, os testes de pessoas que eu vi aqui na internet que eu confio, e de amigos meus, amigas minhas que estão testando também. Então a gente vai mostrar alguns estudos de caso e tudo mais para você também estar utilizando a Manus AI. E o hype dela aconteceu faz um tempinho já, né, para IA, né? É tudo muito rápido. E eu não falei nada. O porquê? Porque foi um hype de não pessoas utilizando, e sim da empresa falando o que ela podia fazer. E eu gosto de testar e validar. Vai saber se era verdade ou não, né? E aí, quando eu tive acesso, eu comecei a testar, validei, e realmente é incrível, é muito legal. E aí eu ouvi outras pessoas falando e concordando com isso também. Então, eu resolvi aqui trazer um vídeo para você também saber estar a par e também utilizar dessa tecnologia aí que ela é gratuita por certos créditos, depois você pode assinar. E também demora, às vezes, para você passar na linha, na lista de espera. Eu demorei um pouquinho também para conseguir. Mas a uma hora que você consegue ter acesso ali também. Se você quiser pagar, você consegue estar pagando. A Manus não é mais apenas um chatbot, ela é um verdadeiro sistema de agentes. Pesquisa, planeja e executa simultaneamente, controla navegadores para coletar informações de forma autônoma. Ela consegue criar aplicações complexas a partir de simples prompts e ela consegue, inclusive, implementar esse código, uma orientação mínima, e ela consegue hospedar também. Então, vamos supor que você vai querer criar um aplicativo, ela consegue estar te ajudando a criar esse aplicativo e ainda hospedar ali no arroba dela, né? O que é muito legal. E como o Greg Eisenberg, ele falou num vídeo que eu vi aqui também, que ele estava testando a ferramenta, inclusive em 2 vídeos do canal dele, você pode literalmente pedir para clonar um clone de um site, por exemplo, ele dá do DocSign, com apenas 4 palavras. E aí a Manus vai pesquisar os recursos principais, criar uma estrutura de projeto completa e desenvolver funcionalidades de login, upload de documentos e também assinatura eletrônica. Tudo sem nenhum template ou códigos pré-fabricados. Vamos lá então, eu estou aqui dentro da Manus e a primeira vez que eu falei com ela nessa conta aqui foi há 12 dias, tá? E era uma viagem para o Japão. E aí eu queria testar dessa vez um prompt que realmente fosse simples. Então eu só falei assim, ó, viagem ao Japão em setembro. E aí a gente começou a conversar, né? Aí eu falei que gostaria de ir com a minha mãe, que ela tem 65 anos e tudo mais. E aí ela pegou muita coisa de idoso, só que minha mãe tá super bem, vai pra academia direto, tudo. Então, aí eu falei, não precisa ser nada de idoso, sabe? Que eu acho que quando eu falei isso, ela entendeu outra coisa. E aí ela começou e montou um guia e um roteiro completo pra gente. Incrível, tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente consegue ver tudo que ela fez de documentação, tá vendo? De documentos, de imagem, não tem nenhuma de código e de links. No caso, foi muito documento. E o mais legal é que a gente consegue ver como que ela foi agindo aqui, ó. Então, se eu botar aqui, para você entender o esquema de agente, tá? Ó, ela foi indo, ela fez, tá vendo? Um search total, uma busca, e entrou no site aqui para ver de visto, de baixada do Brasil, foi vendo, foi analisando tudo, assim. Então, é muito legal, muito legal. E tu poderia falar, aí eu tava conversando com esse meu amigo, ele falou que, por exemplo, ele quer levar os filhos pra Disney. E aí, em outubro, ele falou que mora lá em tal cidade e falou a idade dos filhos, pediu para olhar nos hotéis da Disney, fazer um comparativo com os hotéis que não são da Disney. E ele disse que foi incrível, assim, que ele conseguiu uma viagem completa para ele, para a esposa, para os 2 filhos. Comparativos de hotel da Disney ou não, tem muita diferença, né? Não veio o caso, eu trabalhei 2 vezes na Disney já, lá de Orlando, e como eu tinha desconto, eu fiquei em vários hotéis, inclusive no Grand Floridian, que é o hotel mais caro, fiquei no meu favorito também, que é o que parece o hotel lá de Revenge, assim, sabe? Eu acho muito lindo. Ah, já fiquei na All-Star, já fiquei em vários, porque daí eu fui ficando em vários, né, pra testar. Mas quando os meus pais foram me visitar, eles ficaram em outro, obviamente, porque era muito mais caro mesmo com o meu desconto. Eu ficava uma noite só pra validar e ia numa uma época que não tinha tanta gente. Mas voltando aqui ao assunto,
É incrível, a Manos é incrível e, bom, vamos lá então. O que eu já vi outras pessoas fazendo, tá? Olha só, me mandaram num grupo que eu estou de uma comunidade esse site. Olha só que incrível. Isso foi criado literalmente tudo com a Manos, tá vendo? Então a pessoa pediu, a Manos criou e ainda hospedou, tá vendo que aqui a hospedagem tá aqui? Sim, sensacional. E aí, eu estava falando com esse meu amigo, eu uso a Inner para gravar e depois é para fazer chat com o IA, se você quiser eu tenho o link de afiliado aqui embaixo. Aí ele estava falando que ele é gestor de tráfego, o Beto. E aí ele estava comentando que ele faz site também, que ele não faz só gestão, que às vezes a pessoa precisa de site e tudo mais, e ele pediu para uma cliente dele que é psicóloga para fazer um teste para os primeiros pacientes ali e tudo mais, e dele pediu com a Manos, ó, e ele tá falando exatamente isso aqui no vídeo. Só que eu falei para ela, a gente precisa de um teste interativo para o pessoal fazer a interface, né? Uhum. Entrar e fazer teste interativo. Avalie sua ansiedade ou o seu equilíbrio emocional ou suas reações familiares. Então Uhum. você responde as perguntas aqui Uhum. no formulário e ele te dá o resultado. Sim. Aí ele já faz o resultado e se ela clicar aqui na primeira consulta com 50%, ele te joga pro Calendly. Quem que fez isso para mim? A Manos. E já publicou? Eu Já publicou, falava, já criou uma interface válida, já fez tudo. Pô, muito massa, Porra, né? animal. E o site Ó, essa tu sou criou eu, no WordPress, tu mesmo? sem ser nos vídeos com amigos. Bom, legal, né? Muito legal. É que ele já dá um resumo, né, das coisas. É bem legal, a Inner é bem boa. Eu fiz os outros testes em outras contas que eu fui entrando na fila de espera, para não gastar tantos créditos. Daria para comprar. Como é que funciona, né? E como é que funciona para tu ter o acesso a Manus, né? Vai precisar se cadastrar, tá? E depois desse cadastro, você vai precisar ter um código que várias pessoas estão vendendo, estão distribuindo aí pela internet, ou você precisa entrar na lista de espera. Por isso que, se você não está na lista, é melhor já entrar, porque os códigos estão escassos. Estavam mais escassos, mas agora eles ainda estão difíceis de conseguir, tá? E aí você consegue estar entrando e você tem os créditos. Tá vendo que nessa conta eu já não tenho mais crédito? Se eu quiser atualizar, ele é $39 mês. Dá para usar o Wise, que te dá, né, paga menos. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre a Wise também. Vou deixar ele aqui linkado e também na descrição. Ou o Pro, né? Dependendo do que você faz, vale a pena, tá? Porque eu até tava vendo um vídeo aqui do Flow, e esse vídeo tá incrível, do podcast Flow. Até fiz um corte dele. Aqui, ó. Esse podcast aqui, e eles estão falando, então, o Breno é a parte de inovação do iFood. O Sérgio, não preciso nem apresentar, né? Porque o cara é muito foda, fera. E eles estão falando exatamente da Manus. Então, aqui é por trás do iFood, o submundo da inteligência artificial, talvez. Ou não, é por aqui, ó. Modelo secreto da China. Não vai estar por aqui, eu acho aqui. Vamos ver. Ligado nessa daí, meu irmão. Cara, essa é a melhor que tem. Essa saiu pra mim, saiu assim, eu pedi lá, eu entrei. Ele tá exatamente falando da Manus aqui, ó. Sei que eu fiz um corte, demorei pra cortar, então vamos lá. Um like já, né? Porque assim, eu usei muito de psique. Não acho que tem nada demais além do ChatGPT, não. É isso. Foi aquela enxurrada no começo. Porque é de graça, é de graça. Também não é. Por isso que eu não testei a Manus de início. Quer dizer, testei, fiquei ali, mas eu não falei nada. Por quê? Porque é só hype, eu vou estar botando informação, ok, vou avisar, tipo, já entre na lista de espera pra testar. Mas eu gosto de validar, eu gosto de testar, não adianta. Um dos meus princípios aqui, meus valores, é realmente experimentar de tudo. Então, o meu ikigai, minha razão de ser é experimentar, tá aqui na minha parede, ó, estudar, experimentar assuntos e coisas que eu acho relevante compartilhar com as pessoas e que realmente pode ajudar de alguma forma alguém. Basicamente isso. E normalmente é porque me ajudou ou porque não me ajudou e eu quero informar isso, né? Então é importante. Não é não, entendeu? Porque tem os planos e tal, não sei o quê. Mas eu tô usando uma IA chinesa. Chama Manus. Tô ligado nessa daí, meu irmão. Cara, essa é a melhor que tem. Essa saiu. Então, aqui nesse podcast, eles também estão falando bastante sobre esse assunto, bem aqui nessa parte aqui dos 14 minutos até o 21. É bem legal também se você quiser ver. E aí, como eu falei aqui pra você, né? Eu vi vários vídeos, então eu vi até essa parte do podcast, eu não escutei o podcast inteiro.
E aí, como esse vídeo aqui ele tá falando, ele falou assim, baseado nos testes que foram realizados por esse especialista, a Manus está revolucionando diversas áreas. E é isso que eu quero trazer. Se você quiser ver mais os vídeos aqui sobre, você pode dar uma olhada também. Então, aqui tem um nome. Esse daqui do Greg, eu gosto muito dele, assim, na newsletter. Ele foi testando e validando também, tá? Esse aqui ele trouxe um cara especialista e foi entrevistando. E a gente pode ver aqui, ó, dia 12 de março. Então, para salvar o seu tempo também, aqui, ó, por exemplo, ele mostrou que conseguiu fazer um jogo, tá? E é muito legal, mas eu vou trazer aqui uns usos, né? Baseados nos testes ali que o povo fez e o que eu acredito que é legal para todo mundo, tá? E nesse meio tempo. E no próprio site deles também tem alguns estudos de caso, tá? Então é bem bacana. E o que eu acho legal aqui é que você pode se inspirar, né, em estudos de outras pessoas, mas eu trouxe alguma coisa bem bacana aqui para você também ter uma noção do que você pode estar fazendo, tá? Então vamos lá, para criador de conteúdo, eu acredito que dá para, manos, analisar, por exemplo, tendências, tá? De geração de ideias de vídeos virais, dá para criação de conteúdo para múltiplas plataformas simultaneamente, ela consegue te ajudar, tá? Edição e otimização com comandos em linguagem natural, ou seja, na nossa linguagem. Já mais para empreendedores, o que também pode ser a pessoa, né? Identificar oportunidade de negócio de, né, 1 milhão, como o Greg demonstrou nesse vídeo aqui, ó, tá vendo que já é um challenge, né, dele, então um desafio de tentar achar uma ideia de 1 milhão e no final ele chega realmente à conclusão, ó, I don't know about you, but that was pretty impressive. We ó, that was pretty impressive. Então, got like multiple good ideas, várias, muito multiple boas trends on the ideias positive side. e trends também que são positivas, né? Então é legal também. O que mais que a gente consegue estar fazendo aqui? Validação de ideias com dados reais, por exemplo, do Reddit, da Y Combinator e de outras fontes muito legais. Criação de landing pages e protótipos em minutos, que a gente viu já também ali. O que também dá para fazer mais profissional? Análise de ações com pesquisa profunda e recomendação de investimento. Processamento de dados de vendas e geração de insights, tá? Visuais. Identificação de leads B2B, organização em dashboards interativos. Para devs, vamos lá, ou para pessoas não devs que querem, né? Mas enfim, aqui, ó, criação de aplicativos completos a partir de uma descrição simples. Então, para quem quer, pelo menos ter um protótipo ali que nem o Beto fez. Análise e otimização de SEO com relatórios adicionáveis. Automação de fluxos de trabalhos complexos. Então, assim, muito legal. Muita coisa dá pra gente estar fazendo. E o que torna a Manus, né? O que torna a Manus verdadeiramente revolucionária é seu sistema de multiagentes, né? Usar a Manus é como ter uma equipe inteira trabalhando para você. Só que vale ressaltar que os créditos são poucos. Eu consegui em cada conta fazer mais ou menos ter 2 conversas, tá? Não é muito. Eu consegui ter 2 conversas só, tá? Então, às vezes, vale a pena você pagar. Mas, basicamente, você pode ter uma equipe inteira trabalhando para você, um pesquisador, por exemplo, coletando informações, que é o que aqui o Breno fala, que ele fez uma equipe redatora para ele, tá? Na Manus, então é bem interessante isso. Um gerente de produto criando especificações, um desenvolvedor para estar escrevendo os códigos, por exemplo, uma analista de marketing para identificar as oportunidades. Então, é muito interessante isso, né? É sério. E tudo isso ele vai acontecendo em paralelo com os agentes colaborando entre si, tá? Para entregar os melhores resultados que façam sentido, né, para aquilo. Então, até o Breno fala que como ele criou essa equipe de redatores ali, ele disse que deu uma ideia, ele como ser humano, e aí um deles já veio com a resposta falando, oxe, mas tu já falou disso da outra vez, sabe? Então, é muito interessante, assim, a gente tá validando e tudo. As pessoas começaram a ter acesso agora, eu consegui há 12 dias, nessa conta, mas enfim, é importante a gente estar ali vendo, porque é legal ver esses exemplos. Então, ali eu já tinha testado para viagem, tu sabe que eu amo, né? Talvez você não saiba, né? Talvez vocês nem me conheçam, nem me apresentei. Prazer, eu sou Thaís. Poxa, eu conheço 41 países, já fiz 8 intercâmbios, já morei em 7 países diferentes. Eu realmente amo viajar. Já trabalhei com vendas de intercâmbio, já trabalhei como especialista de viagens. Então, assim, eu entendo de viagem, posso dizer que eu entendo. Já fui várias vezes para os mesmos países, então isso é legal.
ressaltar, porque às vezes o pessoal fala, só foi de galho em galho. Não, sei lá, eu já fui umas 9 vezes para os Estados Unidos, umas 9 vezes para a Alemanha, morei na França, então entrei e saí várias vezes. A Manus, ela não é perfeita ainda, como eles falaram até, mas como demonstrado até no teste aqui do Greg, né? E os outros especialistas também que eu vi, as limitações de contexto em tarefas complexas, tá? Problemas de implementação com uns aplicativos muito sofisticados, então é um problema. Limite de uso diário, normalmente é só 10 sessões, tá? Isso é bem ruim. Carga de servidor causando erros. Então, eles mesmos falam, eles estão em beta, por isso que eles estão liberando de pouco em pouco tempo, né? Assim como eu falei ali do Canva também eles estão, mas eles já querem fazer, causar o burburinho e tudo mais, né? E aí, o que a gente encontra, assim, que o Greg até observou, que eu anotei aqui, que em um mundo onde qualquer pessoa pode criar um software, descobrir qual é a marca, qual é o landing page, qual é o produto e qual é a tendência, vai ajudar você realmente a construir um negócio e não apenas um produto. Então a gente entra naquele bem bolado de que a sua ideia tá valendo mais. Eu tô com, assim, eu sempre tive várias ideias, mas colocar em prática sempre é um problema, né? Mas hoje em dia tá muito acelerado. A gente viu no vídeo do Canva que no Canva qualquer pessoa escrevendo ali consegue criar um site. Aqui qualquer pessoa consegue criar um aplicativo. Então, para a gente validar, não estou dizendo que isso, quando a gente coloca a campo e vem muitas pessoas em escala, isso é bom. Não, porque eu tenho programadores aqui internos na empresa, inclusive sócios, e eu sempre pego o programador, sempre. Por quê? Porque se precisar escalar, se o nosso cliente tem algum problema, a gente vai para a linha de código, entendeu? Mas para validar o processo, para criar um MVP, um protótipo, um site, coisas de boa, tá muito bom e tá muito fácil, é isso que importa. Então, o que que vai trazer? Audiência, então, ser autêntico, a minha palavra do ano é audiência, autenticidade, desses dois As também, de realmente você colocar o seu rosto, mostrar quem você é, ou escrever da sua maneira, e criar a sua marca, isso que vai fazer a diferença hoje em dia, né? E aí aqui, a vantagem competitiva não é mais na capacidade de realmente programar, né? Mas é em saber quais perguntas fazer a IA, como conversar com a IA. Eu tenho um curso que é como conversar com a IA. Tá aqui o link aqui embaixo. Que é exatamente isso, é você entender como conversar e dar os melhores comandos. Qual o modelo que eu estou utilizando? É muito importante. E os vencedores serão aqueles que vão conseguir identificar as tendências, direcionar a inteligência artificial para construir soluções que aproveitem esses ventos favoráveis. É isso, sabe? É isso que o Greg também tá falando aqui, né? E para começar, como eu falei, é simples, tá? Você pode também estar começando com projetos simples e bem definidos, seja específico nas suas instruções, mas permita que a Manu faça pesquisas, tá? Interaja com ela durante o processo para refinar os resultados, verifique e valide o trabalho antes de implementar, muito importante. E aí aqui dentro a gente tá vendo, ó, o que as pessoas estão fazendo. Mas eu acho que, deixa eu ver aqui, conhecimento. A gente confirme antes habilitado. Aqui eu consigo botar uma base de conhecimento antes, igual o ChatGPT, isso é muito legal. Mas eu queria, será que aqui? Não, aqui é conhecimento de novo. Será que é na página inicial? É que ela vai abrir. Ah, não, aí não abriu, porque é exatamente aqui, ó. Explore criações incríveis feitas pelos nossos membros. E aqui, então, a gente consegue. É mesmo ali, eu achei que eu conseguiria ali, mas. Aqui, ó. Galeria de casos de uso. Isso que é legal. Aqui, ó. Viagem para o Japão em abril. Análise profunda das ações da Tesla. Curso interativo sobre teorema do momento, análise comparativa, que você pode pegar de produtividade, encontrar clientes potenciais, revisão de contratos, triagens. E o legal é que tá tudo em português, né? Então eu achei isso o mais incrível, assim. Converter API, revisar textos longos. Então, assim, ó, tem muitos casos de uso que você pode entrar aqui no site e ver. Eu vou deixar aqui na descrição também um link para uma página minha no Notion, que tem mais casos aí que você pode estar analisando. Inclusive tem o link da Manus e tudo mais, se você quiser usar. Não sou afiliado, nada disso, mas só para deixar um pouco mais claro para você. E basicamente é isso. E eu quero também saber se você já mexeu com a Manus, o que você tá achando e tudo mais, porque é importante a gente ter essa troca que nem ali o meu amigo me mostrou. Eu tô mostrando aqui, uma outra pessoa me mostrou esse site aqui. Então é muito legal, até mesmo no ao vivo, pensa, antes tu tinha que ter algum negócio, aqui a pessoa pode. Tadadã, eu posso botar um tudo, sabe, tá no podcast e enfim.
Aí a gente consegue dar uma viajada e não precisa, assim, ó, eles mesmos hospedam, tá? Isso tá muito legal. A Manus é um salto enorme do que a gente pode fazer com a inteligência artificial, né? E a gente não tá só falando de apenas automações de tarefas simples, mas sim de uma colaboração criativa em um nível que é completamente novo. Se você tá vendo esse vídeo, você vai conseguir também estar mais interligado, mas seria estar mais ligado estar à frente da curva em 2025, compreender, dominar as ferramentas, como a Manus, né? Mas é uma ferramenta, lembra que a gente precisa, ela não é o final, né? Ela é só apenas a ferramenta. É uma vantagem, mas não é só mais uma vantagem, é uma necessidade já hoje em dia. Na minha percepção, é uma necessidade. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui até o final. Se você gostou, deixa o like e inscreve-se aqui no canal aqui, porque vai me ajudar bastante a continuar postando vídeos aqui. Deixe nos comentários se você já testou, se você tem um código aí pra galera. Me conte aí o que você tá ouvindo, quais são suas percepções. Eu gosto de uma palavra que eu levo pro resto da vida. E tem um vídeo do meu outro canal, Thaís T. Cardoso, Thaís com T, Cardoso com S, que é uma palavra que me salva, assim, sempre, porque na minha mente, né, que é caveat, em inglês, que não tem uma tradução literal mesmo, mas seria ressalva. Então tem ressalva do que eu falo, tem ressalva de todo mundo. Duvide, vai atrás, leia, faça, experimente, e depois você pode compartilhar, mas sempre veja se faz sentido pra ti e tudo mais. Então, veja, fez sentido pra você, o que que não fez, me conte aqui nesse padrão, tá? Ter ressalva nisso que eu tô te falando, e não simplesmente jogar conteúdo e, enfim, botar hate na internet, que isso não é legal, beleza? Eu espero que você tenha uma ótima jornada com produtividade, que você faça tempo pro que importa pra você, utilizando a inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse vídeo aqui, que eu acredito que tá muito massa, de como construir assistentes com IA, e eu tô dando ouro aqui no canal mesmo, de verdade. Então, o que você pode fazer é dar o like e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!